Paz do Senhor Jesus, amada Igreja Santa do Senhor. Deus abençoe sua vida, você que está aqui nesta madrugada. Amém. Pegue o seu copinho de água, aleluia Jesus, que eu irei, aleluia Jesus, começar essa live orando, aleluia Jesus, por essa água, amém? Aleluia Jesus, madrugada do dia 17 de julho de 2023. Pega aí, amada Igreja, seu copinho de água, que eu irei, aleluia, fazer oração pela água agora. Tarava súbia. Pai Santo, querido e amado, Tu és poderoso, fiel e verdadeiro. Abracha naraya revlakai. Revlacoach o maratonamis. Senhor da glória, que está, meu Deus, esta água. Revanarai. Rakialasai. Ainjo refahasi. Aqui está esta água, meu Pai. E eu te apresento, meu Deus, ao Senhor, para que o Senhor venha consagrar, para que o Senhor venha colocar o teu mistério aqui, meu Deus. Perdoa as minhas falhas, os meus pecados, meu Deus, para que não haja nenhum impedimento, meu Pai, de se eu ouvir esta oração. Perdoa as minhas fraquezas e as minhas transgressões, em nome de Jesus. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor coloque o mistério aqui nesta água, Pai. Lavaka sonerevla andara shenerevla hastarevla kamanarai. Anderevla sorevaka sei. Consagra, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar, amada Igreja. Aleluia. Amém. Amada Igreja, eu não iria, aleluia Jesus, abrir essa live nesta madrugada. Eu já estava escrevendo na comunidade, bem assim. Nesta madrugada nós vamos orar no particular. Aí, aleluia, os obreiros começaram a me ligar. Aí eu fiquei olhando. Aleluia Jesus. E aí eu fui pedir uma palavra ao Senhor, não é? Como confirmação, porque eu queria ficar no particular, amada Igreja. A Naravasúbia. E aí o Senhor me deu uma palavra, a qual, aleluia Jesus, essa palavra falava bem assim: bem-aventurado os teus servos que ouvem a tua sabedoria. A rainha de Sabá falando, aleluia Jesus, para Salomão. E ali eu entendi, meu Deus, eu preciso abrir a live. Por que eu iria ficar no particular, amada Igreja? A Naravassai. Essa madrugada, amada Igreja, eu fui atacado. Naravassai e Derevlakai, Profokova. E uma espada, amada Igreja, me acertou. Então eu queria ficar no particular com o Senhor. Porque, amada Igreja, eu estou sentindo dor no coração. Aleluia Jesus. E já tem, aleluia Jesus, alguns dias que o Senhor me mostrava uma espada. E que essa espada ela iria me acertar. Então já estava ali em espírito. Mas quando o Senhor determina, amada Igreja, você tem que passar pela dor. Só que eu tinha escolhido passar por essa dor no silêncio, quieto e calado. Só que não era essa vontade do Senhor. Amém. E eu vou trazer justamente, aleluia Jesus, esta palavra nesta madrugada.
que o Senhor me trouxe. Segunda Crônicas. Abre a tua Bíblia no livro de Segunda Crônicas, capítulo 9. Aleluia, Jesus. Eu creio que, aleluia, Jesus, a amada igreja está me ouvindo bem aí. Eu estou falando um pouco baixo, amada igreja. Anaraya Reblakai. Deus, Ele sabe de todas as coisas, amada igreja. Apenas me apresente na sua oração, amém. Segunda Crônicas, capítulo 9. Aqui que o Senhor vai falar conosco nesta madrugada. Araya Revlastai. Prashanaraya Revohossos. Nós vamos ler, aleluia, Jesus. Segunda Crônicas 9, nós vamos ler o versículo 1. Amada igreja, vocês estão me ouvindo bem aí? Segunda Crônicas, capítulo 9, versículo Anaraya Revlakai. Vamos ler o versículo 7. Vamos ler, aleluia, Jesus, o versículo 7 e o versículo 8. Nós vamos ler 2 versículos, amém? Esse é aquele momento, amada igreja, o Senhor está me lembrando aqui, aleluia, que eu falo sempre numa pregação bem assim. Aleluia, Jesus. Que muitas das vezes, aleluia, Jesus, o pregador está ali pregando a palavra. Anaraya Revlakai. E nós temos que colocar a nossa dor no nosso bolso e fazer a vontade do Senhor. Façamos a leitura da palavra do Senhor, amém. Bem-aventurados os teus homens e bem-aventurados os teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te pôr como rei sobre o seu trono, pelo Senhor teu Deus. Porquanto teu Deus ama Israel para o estabelecer perpetuamente, e posto como rei sobre eles, para fazer juízo e justiça. Pai Santo, querido e amado, só tu tens as palavras de vida eterna. Alablacassou. E só o Senhor, meu Deus, para trazer o discernimento de aquilo que o Senhor quer falar conosco, meu Pai, nesta madrugada. Segundo o teu amor, segundo a tua glória, segundo a tua graça, segundo a tua unção. Só o Senhor, meu Deus, Anagassara Mandarai. Aleluia, Jesus, para trazer essa sabedoria, meu Pai. Que não sejam as palavras do irmão André Coelho, mas que sejam as palavras que o Senhor determinou. As
As palavras, meu Pai, que vêm diretamente do Teu trono. As palavras, meu Pai, que esse irmão, que esta irmã está precisando, meu Pai. E eu oro, meu Deus, já por cada pessoa que está aqui, meu Pai, que vai ouvir esta palavra. Eu não sei qual é a necessidade de cada pessoa, mas Tu sabes, Pai. E eu te peço que o Senhor venha revelar cada pessoa que está aqui, Deus. Eu te peço que o Senhor venha revelar cada pessoa que está aqui, meu Pai. Que venha ser regozijado, que venha ser, aleluia, Jesus, sair com alegria, cheio da Tua graça, do Teu Espírito Santo. E que venha sentir, meu Pai, o verdadeiro mover que é a Tua palavra. Pois eu creio na Tua grande providência. Em nome de Jesus. Amém. Eu irei, amada igreja, começar, aleluia, Jesus, esta pregação. O Senhor me trouxe aqui a memória. Isso foi no campo missionário aqui, aleluia, Jesus, Missões na Amazônia. O Senhor nos enviou, aleluia, Jesus, numa casa. Onde esta casa, aleluia, Jesus, era de uma família católica. E, amada igreja, quem já me viu, aleluia, Jesus, pessoalmente, quem me conhece pessoalmente, sabe, aleluia, que eu sou uma pessoa, aleluia, Jesus, que fico muito quieto, muito em espírito, e eu fico ali observando, conversando com Deus. E quando eu pisei ali naquele lugar, Xanaravassai, Reflahasso Maratanagasi, Avlacho Maratanagastai. Quando eu cheguei naquele lugar ali, amada igreja, eu sabia porque eu estava naquele lugar. Eu sabia porque o Senhor tinha me levado ali. Havia um jovem, que aquele jovem estava limpando tão, amada igreja, se dedicando tanto a limpar uma moto. Eu olhei para aquela moto, olhei para aquele jovem. Meu Deus, esse jovem vai morrer hoje. Hoje, aleluia, Jesus, esse jovem, aleluia, Jesus, vai sofrer um acidente com essa moto na estrada, com a sua cabeça vai ser decepada. Eu fiquei olhando ali aquela cena, amada igreja. O Senhor me mostrando, Naravassai, o que iria acontecer. Anaraya Revlakai. Aquela família era católica, amada igreja. E ali, amada igreja, quando o Senhor começou a me utilizar, começou a falar, aquela mulher começou a chorar. E o Senhor começou a falar. Aquela mulher era católica, mas ela estava sentindo que algo ia acontecer no meio da sua família. E o seu coração estava apertado, estava doendo, ela não conseguia dormir. E Deus nos enviou lá. E quando eu comecei a ministrar na vida daquela mulher, ela começou a chorar. E o Senhor começou a trazer o profundo oculto. E quando o Senhor começou a falar do filho dela que iria ser sepultado aquele dia, ela chorou muito. E ela confirmou, ela estava sentindo que algo ia acontecer e ela não estava aguentando aquela dor no coração. Naravassubi Andarai. Ela sentia muita dor no coração, amada igreja. E naquele dia, o Senhor fez, aleluia, um mistério completo. O Senhor trouxe paz para o coração daquela mulher. E o Senhor deu grande livramento para aquele jovem que ele estava prestes a sair, amada igreja. Se nós chegássemos um pouquinho atrasado, ele não estaria mais lá. E nós oramos, aquele jovem chorou muito, ele também estava sentindo.
E o Senhor obrou um grande livramento ali no meio daquela família. Naraya Revlakai. Rufaindereklahasi. Aquela família não se rendeu aos pés do Senhor. Mas a nossa missão, a Naravasai, era apenas plantar aquela semente. A partir dali, eles olharam para nós com um olhar diferente. Porque, amada igreja, eles eram pessoas que não gostavam de crente. Mas a partir dali, o Senhor plantou uma semente na vida daquelas pessoas para um olhar diferente para os crentes. E é assim que Deus trabalha. Não é como nós queremos. Um vai arar a terra. Um vai mexer na terra. O outro vai vir colocar a semente. Alguém vai chegar ali e vai jogar uma água. E em algum determinado momento, aquela planta vai nascer. E se hoje, aleluia, Jesus, você não conseguiu aquilo que você estava buscando, não se turbe o vosso coração. Não fique entristecido, não fique entristecida. Não se desespere. Aquela mulher encontrou paz. O Senhor entregou paz, o Senhor entregou um coração novo para aquela mulher, amada igreja. Mesmo ela sendo católica, adoradora de santos, o Senhor obrou um livramento ali. Por quê? Alguém chegou lá para mexer na terra e ela aceitou. E em algum momento Deus vai usar uma outra pessoa para chegar lá, para plantar a semente. Em algum momento, Deus vai trazer para onde Ele quer. O que o Senhor quer dizer, aleluia, Jesus, para mim e para você, é um processo. É um processo. E que nesse processo, aleluia, Jesus, nós temos que ter essa sabedoria, que não é da maneira que nós queremos. E não é para nós ficar frustrados, porque não saiu da maneira que nós queríamos. Mas sempre vai sair da maneira do Senhor. E nós, aleluia, Jesus, como servos e servas de Deus, nós temos que ter a visão espiritual de aceitar a vontade de Deus. Por mais que a vontade do Senhor seja nós passarmos por grande dor. Por mais que a vontade do Senhor ela vai contra aquilo que nós queríamos. Por mais que a vontade do Senhor ela vai, aleluia, Jesus, para uma direção a qual nós não queremos andar. Em algum momento da minha vida, amada igreja de Naravasai, e o Senhor também está mandando contar. O Senhor, aleluia, Jesus, me dava uma visão numa madrugada. E, aleluia, Jesus, Xanaga Sobria. Eu estava andando no caminho. E ali, amada igreja, tinha um limite até onde eu tinha andado. Tinha um risco no chão. Daquele risco para frente, daquele limite onde estava ali, eu olhava para o lado de lá. O lado de lá só tinha queimadas, floresta, fogo. E tinha um exército inteiro de demônios ali dentro. Todos eles me olhavam, muito bem armados. E eu olhava, amada igreja, e disse, meu Deus. Eu sabia que eu tinha que passar por lá. Não tinha outro caminho, eu tinha que enfrentar ali. Eu sabia que eu tinha que entrar ali naquele lugar. Eu sabia que eu tinha que passar por aquele momento. E que eu iria ser bombardeado. Mas o Senhor decidiu que eu tinha que passar lá. E que não tinha outro caminho. E eu ficava olhando naquela visão. Todos aqueles demônios me olhando, esperando ali para eles começarem a me atacar. E eu estava só esperando a ordem do Senhor para entrar ali. E quando, amada igreja, aleluia, Jesus, Naravasai,
A visão se fechou aí, o Senhor não me mostrou eu entrando. Mas em algum dia eu entrei naquele lugar. E quando eu saí, amada igreja, irmão, você conseguiu sair, eu tô aqui pregando, amada igreja. Quando eu saí daquele lugar, eu saí machucado, eu saí dolorido. Daravassai, eu fui ferido naquela batalha. Aplahassai. Mas quando eu saí, amada igreja, daquela batalha, daquela floresta, saí do outro lado, eu saí machucado. Mas eu saí uma outra pessoa. Já não saiu mais o André Coelho que entrou. Ali, amada igreja, o Senhor me entregou a sabedoria. Eu nunca contei isso aqui, amada igreja. Mas, aleluia, Jesus, se eu fosse, amada igreja da Aravassóbia, reclamar ou murmurar daquilo que tem acontecido ao meu redor, eu não estaria aqui não, amada igreja. A dor, ela faz parte da nossa vida. Mas como você tem enfrentado esta dor? Como você tem enfrentado esta dor? Você vai chorar e se lamentar? Ou você vai lutar? Você vai fazer a tua vontade? Ou você vai fazer a vontade do Senhor? Para que ela saia. O irmão André que entrou ali naquela floresta não foi o mesmo que saiu. Quando eu saí, aleluia Jesus, daquela floresta e eu fui atacado, eu fui muito ferido. Eu fui ferido, mas eu saí feliz. Porque eu fiz a vontade do Senhor. E eu lutei com aquilo que o Senhor tinha me entregado. E o Senhor, aleluia Jesus, honrou com aquilo que Ele tinha para me entregar. Sabedoria. Em algum momento, amada igreja da Aravassai, depois desse processo, aleluia Jesus, santo e exaltado é o nome do Senhor Jesus. O Senhor, aleluia Jesus, dava mais uma outra visão. Da Aravassai. A Revlokova, não a mim. Na Aravassai. Mas essa visão chegou até a mim, aleluia, através do profeta Ezequiel. Que eu estava no caminho. E nesse caminho, aleluia Jesus, Pracho Revlakai, do Revastai, havia um demônio ali que queria me enganar. Havia um caminho, aleluia, no sol quente, e havia um caminho onde tinha, aleluia Jesus, uma cobertura, onde tinha água gelada, onde o caminho, aleluia Jesus, era bom, não estava no sol. E ali, aleluia Jesus, eu entrei naquele caminho, parei ali, olhei. E eu disse, tem algo errado aqui, não é esse caminho não. E aquela pessoa que estava ali, aquele demônio, queria nos persuadir, não, continua por aqui mesmo a caminhada. E nós voltávamos, não é aqui, vamos pelo sol. E ali, amada igreja, começava uma grande perseguição. E naquela perseguição, aleluia Jesus, Xanagasai, havia uma grande legião de demônios lá na frente. E eles tinham, aleluia, preparado uma armadilha, sabe? Aleluia, cavaram um buraco. E nós correndo, nós acabamos caindo naquele buraco. Lembra que eu sempre falo que o Senhor, Ele trabalha nos nossos erros? Dentro daquele buraco tinha, aleluia, pá, e tinha enxada, e tinha material para nós cavarmos a terra para sair dali. E nós começávamos a cavar por debaixo da terra. Os demônios fecharam aquele buraco e nós começávamos a cavar. E nós saímos num outro lugar onde tinha um outro buraco e lá tinha uma escada. E nós subíamos e saíamos dali. E quando nós saímos dali, aleluia Jesus, nós havia, aleluia Jesus, uma porta a ser aberta. E nós não tínhamos a chave. Mas, aleluia Jesus, nós sabíamos onde estava a chave.
E nós começamos a lutar para pegar aquela chave com uma legião muito grande. E nós conseguimos pegar aquela chave. E quando nós pegamos aquela chave, aleluia Jesus, um demônio veio com uma flecha, acertou na chave e a chave voou longe. E eles prepararam, aleluia Jesus, ali. Tinha vários sacos onde tinha milhares de chaves. Mas somente uma era verdadeira. E nós ali, havia uma chave que era diferente de todas as outras. E essa chave, o profeta Ezequiel olhava e falava, é essa aqui. E eu pegava aquela chave. E os demônios começavam a olhar e zombavam de nós. E falavam bem assim, não é essa chave não, vocês pegaram a chave errada. Mas, aleluia, nós não tínhamos dúvida, nós fomos para abrir aquela porta. Quando eu coloco a chave para abrir aquela porta, aquela chave quebra. E quando aquela chave quebra, vem a querer, aleluia Jesus, eu fico preocupado. E agora, a chave quebrou. Será que não era essa chave? Era a chave. Mas Deus, Ele nos prova de todas as maneiras que você possa imaginar. Na dor, no sofrimento. O Senhor quer ver se você vai se desesperar. Você sabe que você está fazendo a coisa certa. Vai vir alguma dúvida no seu coração. Realmente, será que é isso? Deus, Ele vai tirar essa dúvida, gerando a situação. E ali, amada igreja, em cima daquela porta tinha um alicate, bem próximo ali. Porque Deus sabia que aquilo ia acontecer. Mas aquela fechadura era muito grande. E aleluia Jesus, eu peguei aquele alicate, coloquei dentro daquela fechadura e rodei a chave. E a porta se abriu. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Se nós temos a visão espiritual, nós vamos saber o que nós precisamos fazer. Agora, se você entregar o desespero, você não vai conseguir abrir esta porta. Quando, amada igreja, essa porta se abriu, havia um exército nos esperando ali. Nós precisávamos passar por aquele caminho muito grande, e aquele exército veio contra nós. E tinha espadas nas nossas mãos. E nós começamos a guerrear. Nós começamos a batalhar. E aquele exército foi derrotado. E nós, aleluia, chegamos na segunda porta. Da segunda porta da Aravassai, havia gigantes e havia, aleluia Jesus, leões ali. E ali, amada igreja, quando nós olhamos para aqueles gigantes, para aqueles leões que vinham para nos matar, nós não tínhamos que demonstrar medo. Se nós demonstrássemos medo, ele nos atacava e nós éramos mortos. Deus, Ele vai gerar uma situação para tirar o quê? O medo do nosso coração. Taravlakasei. E sabe o que o Senhor fez, aleluia Jesus, para, aleluia, tirar o medo do meu coração? Onde eu estava, aleluia, onde essa visão se cumpriu? No estado de Rondônia, onde o Senhor mandou eu subir o monte, ficar no meio do mato por quase 2 semanas, sozinho, e os anjos do Senhor. Ali eu fui atacado, ali eu passei frio, ali eu passei momentos difíceis. Ali nós abrimos um propósito, e tem coisas que eu nunca contei. Alavlakai. E ali, aleluia, Jesus, teve uma madrugada que eu fiquei muito enfermo. Muito enfermo. Meu corpo doía muito, estava com muita febre. Mas eu escolhi não desistir. Eu escolhi ficar. Eu escolhi estar naquele monte, fazendo a vontade do Senhor. Mesmo daquela maneira. O meu corpo delirava de febre. E teve um momento que eu olhei para o céu e disse, Senhor, o Senhor sabe que hoje eu não tenho condições de batalhar. Eu vou dobrar o meu joelho aqui e vou chorar na tua presença. E comecei a me humilhar. Aquele grande dia foi a maior batalha que eu estive naquele monte. Mas essa batalha, ela não foi Daravassomeri Alamandeclomanagasori Alamandarai. Deus não me mostrou, amada igreja.
Eu fechei meu olho e comecei a chorar ali naquele monte. Mas ali naquele monte, desceu, aleluia, Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que foi ao meu encontro. Alablacai. E quando aquele grande exército viu que eu estava fraco, aquele grande exército de demônios, quando viu que eu estava fraco, eles falaram: agora nós vamos vencê-lo. É aí que o Senhor vai demonstrar grande força e que ele, aleluia, Jesus, nunca perdeu nenhuma batalha. Jesus desceu naquele monte e eu não sabia. E o Senhor batalhou aquela batalha por mim. E quando eu terminei aquela oração, eu senti uma paz tão grande no meu coração. E eu pedi, aleluia, Jesus, ao Senhor uma resposta. E naquela mesma madrugada eu recebi um e-mail. Havia uma irmã lá em São Paulo que ela orava pela minha vida. E ela não estava nesse canal ainda. E de lá, quando eu estava ali, eu recebi um e-mail. Estava bem assim: resposta do Senhor. Me deu, aleluia, um capítulo e um versículo da Bíblia Sagrada. Quando eu comecei a ler aquele capítulo, eu comecei a chorar. Que o Senhor, aleluia, falou que Ele desceu ali e pelejou aquela batalha por mim. Deus, Ele vai te colocar, Daravassub, em situações difíceis. E se você for olhar para os seus erros, se você for olhar, eu vou falhar, você não vai conseguir. Mas se você for olhar para o Senhor e ver as suas limitações, mas não desistir, Deus não te colocou lá para você virar um vale de osso seco. Deus, Ele te colocou lá para gerar uma situação para que você venha aprender. Ali, amada igreja, o Senhor retirou tudo que tinha de medo no meu coração, de madrugadas, sendo afrontado por aqueles demônios em grandes batalhas. E foi ali que eu olhei para o céu e eu vi o grande sinal do Senhor no céu, que o Senhor estava comigo ali. E a partir dali eu não tive mais medo. E aqueles gigantes e leões, eles não nos atacavam porque nós não demonstrávamos medo. Nós íamos em direção à segunda porta. E quando nós chegávamos na segunda porta, aquela segunda porta se abriu. E quando a segunda porta se abriu, Darai Revlakai, havia um grande exército de anjos na nossa passagem para a terceira porta. Era o exército, eram os anjos do Senhor. E nós tínhamos que lutar com aqueles anjos para chegar na terceira porta. Em situações na nossa vida que o Senhor vai permitir que o teu irmão se levante contra você, que aquela pessoa, aleluia, Jesus, Xanagasai, de oração, aquela pessoa que te acompanhou, ela vai se levantar contra a tua vida. Deus, Ele vai permitir para ver o que você vai fazer. Você vai agir da mesma maneira ou você vai fazer a diferença? Em um momento eu estava na igreja e uma igreja estava lotada. E o pastor daquela igreja, amada igreja, me fez uma humilhação diretamente na frente de toda aquela igreja. E quando, aleluia, Jesus, começou, amada igreja, do início ao fim, foi toda a pregação, eu sendo humilhado, eu fechei o meu olho. Eu disse: meu Deus, o que está acontecendo aqui? E ali, aleluia, Jesus, Anaravassai, eu escolhi, eu disse: não, eu vou enfrentar isso, de cabeça erguida. E eu abri meu olho e enfrentei aquilo. No final daquela pregação, eu olhei para aquele pastor e eu sorri para ele. E eu falei bem assim:
Você pode me dar um abraço? Posso te dar um abraço? E ele não entendeu e eu abracei ele. Fiquei ali uns 30 segundos abraçando aquele homem. Com amor. Nós conseguimos passar, aleluia, Jesus, por aqueles anjos. Vencemos aquela batalha. Quando a terceira porta se abriu, havia uma mesa. Havia uma mesa muito grande, havia muitas cadeiras ali. E havia uma cadeira que estava à parte. E naquela mesa, Andaravassurevlakai, tinha um grande banquete. Tinha um grande banquete. Muitos alimentos ali e tinha muitas cadeiras. E quando nós saímos na porta, tinha outras portas mais lá na frente. E nós sabíamos que outras pessoas também estavam passando por tudo que nós passamos e que nós fomos o primeiro a chegar ali. E quando aquelas pessoas chegassem, todas elas, nós iríamos sentar àquela mesa. E foi ali, amada igreja, que o Senhor me entregou a excelência da sabedoria. O que o Senhor fala para mim e para você nesta madrugada. Nada vem na nossa vida, amada igreja, sem esforço, sem dedicação. Deus, Ele nos dá escolha. Você vai escolher ficar chorando, se lamentando, ou você vai lutar mesmo com uma espada enfiada no seu coração. Mesmo as pessoas, aleluia, lutando contra a sua vida, as pessoas que você ama. Você vai escolher ficar, aleluia, Jesus, caído, cabisbaixo, pensando no problema, ou você vai, aleluia, fazer a vontade do Senhor, aquilo que Ele já determinou. O grande ministério que o Senhor coloca nas nossas mãos, Ele não vem, aleluia, Jesus, para a nossa vida. Simplesmente o Senhor decidiu vai cair do céu, não. É com luta, é sangrando, é pisando nas pedras e espinhos. São as nossas decisões que vão, aleluia, dizer quem nós somos, o nosso caráter com Deus. E você vai decidir, aleluia, Jesus, ficar desesperado porque, aleluia, Jesus, você caiu num buraco. Você, aleluia, Jesus, vai ficar desesperado porque a chave quebrou. Deus, Ele é Deus de estratégia, Ele sabe que nós vamos errar. Mas no buraco vai ter uma pá para você cavar. Quando a chave se quebrar, vai ter, aleluia, um alicate para você colocar lá e girar aquela chave e ela vai abrir. Quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus, mesmo, aleluia, você, aleluia, Jesus, doente, mesmo você, aleluia, com muita dor, mesmo você, Daravasteclomaramandaré, passando por essas grandes aflições que são, aleluia, o mundo espiritual e as grandes batalhas, você nunca vai estar só. Você vai estar febril, o seu corpo vai estar delirando, mas Jesus vai descer no monte, vai pelejar pela tua vida. Jesus vai te olhar e Ele não desistiu. Agora essa batalha quem vai pelejar sou eu. A grande batalha, aleluia, da nossa vida não somos nós que pelejamos, é Ele. Mas Ele nos prova ao extremo para ver se realmente nós somos fiéis a Ele. Nós realmente se dedicamos ao Senhor. Nós realmente estamos fazendo a vontade de Deus quando nós somos provados ao extremo. Nós vamos conseguir ter essa visão espiritual, aleluia, Jesus, você com seu filho doente, com sua filha doente. Ali você vai conseguir pregar, você vai conseguir transmitir a mensagem do Senhor, sabendo, aleluia, que aquele que você ama, a espada foi tocada lá. Deus, Ele nos prova dessa maneira. E o que você tem escolhido? Hoje, a sabedoria não vai cair do alto. A excelência da sabedoria também não, de mão beijada, de uma facilidade, não. Ela vai requerer muito sacrifício. Ela vai requerer muita dor, muito choro, muito pranto. E quando nós entramos nessa palavra, a qual, aleluia, Jesus, a rainha de Sabá falou para Salomão, Daravassúbia, bem-aventurados os teus homens e bem-aventurados os teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Para ele alcançar essa sabedoria, ele foi provado. E ele foi aprovado pelo Senhor.
Ele teve muitos erros, assim como todos nós, mas Deus estava com ele. Nós vamos errar várias vezes, mas o que nós escolhemos? Permanecer no erro ou se humilhar na presença do Senhor? Aceitar, aleluia, Jesus, a correção e a espada que veio sobre a nossa vida e continuar a lutar? Ou ficar caído, cabisbaixo, anaravassorevacai, e olhar para trás? Deus levantou soldados, aleluia, Jesus, nesta terra para fazer a diferença. E Deus tem requerido de cada um de nós mais e mais e mais, e sempre vai ser dessa maneira. Porque nós estamos lutando, aleluia, Jesus, para entrar no reino celestial. E ao mesmo tempo que nós estamos lutando pela nossa salvação, nós lutamos também pelos nossos parentes queridos. E tem um inferno inteiro lutando para nos derrubar. E tem um inferno inteiro lutando, aleluia, Jesus, para esmorecer a nossa fé. Em algum momento dará vassar e Deus vai permitir que os demônios toquem para provar a nossa fé. Nós vamos lutar ou nós vamos aceitar? Até você chegar, aleluia, Jesus, onde a mesa está pronta, onde tem o banquete ali te esperando, você precisa passar pelas portas, você precisa passar, aleluia, pelos anjos, você precisa passar pela legião de demônios, você precisa passar pelos afrontes, você precisa passar por toda a batalha. As nossas escolhas é o que dizem, aleluia, Jesus, quem nós somos perante o Senhor. Se perante a dor, eu vou escolher ser um covarde, eu vou escolher me retrair, ou eu vou escolher lutar, ou eu vou escolher fazer a vontade de Deus. Lavassura prache nerevlahando raprache revahossos. Ambaravassurevlakai revlosho maratanagassurya lablahasi. Ombrache nerevlasaravlahando revashanarai elevahossos. Ambrakia lassou. Em vários momentos, nós vamos errar. Mas Deus trabalha em cima dos nossos erros. E é por isso que a palavra do Senhor fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque nós vamos errar, mas nós não vamos desistir da nossa cruz. Nós não vamos desistir de buscar ao Senhor. A espada, ela vem sobre a nossa vida para nos corrigir, vem. Mas mesmo ela não tocando, nós não vamos desistir de levar a mensagem da cruz, de levar a mensagem que um dia chegou na nossa vida e nos salvou, de levar essa mensagem até os confins da terra. Nós não vamos desistir. Nós escolhemos a cruz, nós escolhemos o Calvário, nós escolhemos o caminho do Gólgota. Nós escolhemos, aleluia, Jesus, a coroa de espinho, as aflições. Nós escolhemos ser pregado numa cruz como Cristo. Nós fizemos essa escolha. Você fez essa escolha. E as tuas atitudes condizem hoje em dia, aleluia, com a tua escolha? Ou você tem sido um crente murmurador? Reclamando de dor daqui, Senhor, por que isso, por que aquilo. Enquanto você ficar questionando a Deus, nada vai mudar. Mas a partir do momento que você aceitar a vontade do Senhor e, aleluia, fazer aquilo que Ele quer, Ele vai descer e vai pelejar pela tua vida. Você vai sentir dor. Mas essa dor, ela vai te amadurecer.
ela vai trazer para dentro de cada um de nós o verdadeiro fruto, o fruto do Espírito. Você vai conseguir ter visão espiritual em todo momento. Você vai conseguir tomar as decisões certas em todo momento. Você não vai se entregar ao medo, à fadiga, ao cansaço, à dor. A espada vai estar cravada no teu coração, mas você vai estar lá pregando a palavra do Senhor. Porque tem pessoas que precisam ouvir a sabedoria que o Senhor entregou para Salomão. Tem pessoas que precisam ouvir aquilo que o Senhor colocou na sua vida. Tem pessoas que precisam ouvir aquilo que o Senhor, aleluia, Jesus, já determinou e Ele colocou nas suas mãos. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti, para te pôr como rei sobre o seu trono, pelo Senhor teu Deus, porquanto teu Deus ama Israel, para o estabelecer perpetuamente, e posto como rei sobre eles, para fazer juízo e justiça. A sabedoria que o Senhor nos entrega, a excelência da sabedoria, é para ser usada. E nós entendemos o que significa a palavra juízo e justiça ao mesmo tempo. Abrachene revlakai, revlachando revlastarai, abrachene revlacando revlachasi, trokomanarai, freia lavastai. Mesmo que a sua família te abandone, mesmo que as pessoas que você ama venham te machucar, você vai entender que essa dor ela vai trazer algo que você nunca teve. Essa dor, Alavakai, ela vai te machucar profundamente. Mas, aleluia, Jesus, ela vai te preparar para você pisar em qualquer campo missionário. Qualquer um. Você não vai se deixar ser dominado por sentimentalismos, por emoções, mas você vai agir pelo Espírito. E, aleluia, Jesus, a última experiência que o Senhor manda contar, depois de tudo isso, eu sofri, aleluia, Jesus, justamente o Senhor, aleluia, trazendo esse alicerçamento no sentimento. Eu fui machucado por aquelas pessoas que eu amo, que é a minha família, vorazmente. E quando eu fui machucado, amada igreja, eu olhei para o céu e disse: Senhor, eu estou magoado. Tá doendo meu coração. E eu escolhi anagaçar e passar por aquela dor em silêncio com Deus, fazendo a obra, mas em silêncio, porque doía muito. Quando aquela espada entrou no meu coração, meu Deus, é muito fácil, aleluia, para você pregar para as pessoas e as pessoas lá de fora, na Arabaçá, e nós temos o grande amor, mas pela sua família é diferente. E quando veio a espada de dentro da família das pessoas que eu, aleluia, tenho, aleluia, Jesus, um amor muito grande, é diferente, é um laço sanguíneo. Doeu muito. Foi uma das maiores dores que eu senti no meu coração. E ali naquela dor, eu lutando, falando com Deus, me humilhando, o Senhor trouxe um fruto ali na minha vida. Quando finalizou aquela provação, eu estava chorando, mas eu estava feliz. Porque, aleluia, Jesus, aquela dor me preparou para pisar
no campo missionário onde o Senhor vai me levar. Nunca vai parar o mudar de Deus na nossa vida. Deus sempre vai olhar para nós e vai dizer: precisa mudar aquilo. São vários membros no corpo, então Deus vai trabalhar dos pés à cabeça. Deus vai trabalhar em cada parte do nosso corpo, transformando para nós sermos, aleluia, cidadãos celestiais. Transformando para que nós venhamos, aleluia, ganhar as almas para o Senhor. Se o Senhor determinou que uma espada, aleluia, Jesus, iria entrar na sua vida hoje, nessa madrugada, ela vai entrar. Mas como é que você vai passar por ela? Chorando, sentindo dor, gritando, ou fazendo a vontade de Deus? Mesmo na dor, você consegue ter uma visão espiritual? Quando eu estava naquela grande dor, amada igreja, eu sabia porque eu estava passando por aquilo. Mas foi uma luta muito grande para a mágoa sair do meu coração. Foi no choro, foi na humilhação e foi confessando. Em algum momento eu estava verbalizando ali, falando, e quando eu falei, ali, aleluia, Jesus saiu. E tudo voltou como era. O que o Senhor fala para mim e para você nesta madrugada? Nós escolhemos as aflições de Cristo. E quando elas nos tocam, é para nós sermos como Jesus. Continuarmos a caminhar, continuarmos a pregar, continuarmos, aleluia, Jesus, a olhar para o céu e dizer: Pai, obrigado, porque Tu escondestes essas sabedorias aos sábios e aos inteligentes e as entregou às criancinhas. Você vai olhar para o céu e vai agradecer. E hoje, amada igreja, é assim que eu faço. Cada dor que eu passo, eu olho para o céu e agradeço. Porque eu sei que o Senhor está trabalhando em algo específico na minha vida. E é assim que o Senhor quer, aleluia, Jesus, que o seu povo passe. O tratamento vem do altar, começa pelo pastor. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Mas o pastor aqui é o irmão André Coelho. Então começa pelo altar. O que o Senhor fala para mim e para você nesta madrugada? A não desistir em nenhum momento da sua vida. Tá difícil? Você lembra dessas experiências? Você lembra do que Jesus passou? E Ele continuou pregando. Ele continuou caminhando. Ele continuou sorrindo. E é assim que o Senhor quer que cada um de nós estejamos na sua presença. A sabedoria que o Senhor falou na boca do rei Salomão, essa sabedoria ela tem até o dia de hoje na vida daqueles que estão passando pelas portas, na vida daqueles que estão vencendo as grandes batalhas. O Senhor está entregando essa sabedoria. E o banquete está lá pronto. Está esperando você passar por todas essas batalhas e vencer. Não murmure mais. Não reclame mais. Escolha passar glorificando. Escolha passar realmente aquilo que você prega, viver. Escolha ao Senhor. A sabedoria ela vem, a excelência ela vem, mas tem um alto preço e uma grande provação pela frente. Você está pronto para passar por tudo isso? Você está pronto para ser desprezado pela sua família no nível mais alto? Você está pronto para ser humilhado, aleluia, mais ainda quando você estiver lá no altar? Por, aleluia, Jesus, alguém que esteja lá e Deus vai permitir. E Deus vai ver qual vai ser a tua reação. Você está pronto para, aleluia, se sacrificar
no lugar, aleluia, Jesus, onde só está você no meio do mato e os anjos do Senhor. Você está pronto para pisar no mundo espiritual, a qual você nunca esteve? Se você estiver pronto, Anaravassai, Derekalavassai. É um passo que você está dando em direção à porta. Há muitos mistérios a serem revelados. E o Senhor traz essa mensagem para cada um de nós nesta madrugada. Porque mesmo, aleluia, Jesus, com essa espada que entrou na minha vida esta madrugada, eu escolhi fazer a vontade de Deus. Escolha também, em todas as suas dificuldades, Plaha sobre andarai. Sabe por quê? Essa espada era uma provação. E o Senhor, no meio dessa pregação, retirou a dor. No meio dessa provação, eu senti o Senhor me curando. No meio dessa provação, eu senti o Senhor me tocando, porque escolhi fazer a vontade de Deus. Bem-aventurados os teus homens, e bem-aventurados estes teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Guarde essa palavra no seu coração e essas experiências que o Senhor permitiu que eu contasse, que foi das muitas experiências que o Senhor tem me dado no particular e que o Senhor permitiu hoje testificar algumas delas. Guarde no seu coração e vamos orar ao Senhor. Avrashenerevakai. Aleluia. Amrafa nagaso revastai.